Seja bem-vindo ao nosso Café com Negócio e hoje nós voltamos ao tema queridinho que nós estamos trabalhando, o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu, Joyce Florencio e Brando Peixoto. viemos falar com você e trabalhar o capítulo 4. Sabe o que é que você tem que fazer, né? Pega o seu café e vem para cá conversar com a gente. Especialmente, eu tenho certeza que você vai gostar sobre esse tema. Nós vamos falar sobre planejamento. Você tem dificuldades com planejamento? Tem. Muitas pessoas têm, né? Inclusive, nós estamos num processo sempre de melhoria em relação ao Com planejamento, certeza. né, Brando? Sim. Então, pega o teu papel, a caneta, porque esse livro aqui vai te dar vários insights em relação a planejamento. Vem! E aí, Brando? E aí, Joyce? Voltamos para o Voltamos. nosso bate-papo com Salomão. Começa aí essa introdução aí, Brando. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, né? Que tem como título O Poderoso Segredo de Salomão para Transformar Sonhos em Realidade. Como a Joyce já falou aqui na introdução, né? Tudo vai partir muito do planejamento. Não é à toa que o nosso último episódio do capítulo 3 a gente terminou explicando essa questão de planejamento, das metas, né, das tarefas, tudo isso para facilitar o seu plano ideal. E aqui no capítulo 4 a gente vai ver essa continuação para quê? Para poder transformar os seus sonhos em realidade. E transformações em realidade, gente, é planejamento. Uhum. A gente vira o ano, quando Meu você vira o ano, né? Você diz assim, eu quero realizar isso, fazer aquilo. Tudo isso parte por... Tudo isso só se concretiza quando a gente consegue planejar quais são as nossas ações, né? Sim, quando conseguimos executar, né, que dá aquele prazer. E não é à toa que aqui como subtítulo desse capítulo 4, ele traz um provérbio 13:12, que diz: a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como árvore da vida. Ou seja, a esperança adiada, aquilo que você tem vontade de fazer, você sabe que precisa fazer, mas você não faz. Então o que acontece? Deixa o coração doente, deixa o seu coração triste. Mas quando você realiza o desejo, é como uma árvore da vida. Você dá frutos, você transborda essa felicidade, né? É tanto que até a gente vai ver nesse capítulo como conseguimos impactar outras pessoas quando conseguimos realizar os nossos objetivos, os nossos planejamentos, os nossos sonhos. Acaba até motivando, né, de fato, as outras pessoas por meio da nossa vida, das nossas atitudes. E aí, quando a gente vai falar, né, entrando aqui, quando a gente vai falar no planejamento, a gente tem um costume muito. Ele vai falar aqui que você precisa planejar para realizar, e a gente tem muito costume de uma palavra que é básica, que é um jargão, palavra, como falar isso, mas tipo assim, vai dar certo. Né? Porque por que a gente, eu lembrei dessa palavra? Porque a gente vai, nesse capítulo aqui, a gente vai falar sobre essa esperança. Sim. E às vezes esse vai dar certo me coloca em um certo lugar de comodismo. Comodismo, justamente. E É? a gente tem que procurar fugir disso. E aqui ele já começa, né, com um ponto aqui que eu achei interessante que eu separei, que ele disse: existe uma fonte de combustível mental e emocional para podermos realizar nossos sonhos. O nome é esperança. Ou seja, o seu planejamento é apenas o processo, é apenas o caminho para você buscar o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta. E se isso é o caminho, você precisa percorrer. E assim quando pegamos um transporte, um carro, uma moto, para chegar no nosso destino final, esse transporte vai se mover por meio de combustível, senão não vai chegar. Do mesmo modo, é a gente, né, nessa nossa trajetória. Então, por isso que ele diz aqui, é uma fonte de combustível mental e emocional para realizar os nossos sonhos, que o que é a esperança. Só que a gente vai justamente debater bem isso aqui, que não é uma esperança qualquer, não é uma esperança do que aquilo, vai dar certo. Não se preocupa não, vai dar certo. É uma esperança bem pensada, né? Uma esperança bem visualizada, que você sabe o que vai fazer, como vai fazer, para você poder alcançar esse objetivo. A gente chega até a achar, tipo assim, às vezes
a pessoa chega com um sonho, né? Eu já vi muito isso acontecer. A pessoa chega com um sonho. Isso já aconteceu até numa mentoria minha. A pessoa chegou e disse assim: próximo ano eu vou comprar minha casa. Isso é uma esperança, né? A gente dá um exemplo aqui, é a esperança de comprar uma casa. Aí a próxima pergunta que eu fiz é: como você vai comprar essa casa? Você começou esse planejamento, esse como, ele dá os passos que você precisa seguir. E aí, quando você pensa, aí a pessoa parou, pensou e, vixe, eu só quero, mas querer, né? Fazer que nem nossa mãe, né? Querer não é poder. Né? A mãe fala muito isso. Os belos ditados de mãe, Por quê? Porque realizar o sonho, ele é possível, mas a esperança aqui, ela é o como. Justamente. Né? Essa palavra, se eu pudesse trocar a palavra, eu diria como, que é o que Salomão vem dizer aqui, ó. É uma esperança, é uma crença bem fundada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada. Então, segurança é uma segurança de uma visão. Isso é uma esperança, né? Bem fundada. E ele completa, né? Será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Eu não lembro ao certo se foi no último episódio ou foi no segundo que a gente falou a respeito disso. De você determinar, você mensurar o prazo para aquilo que você deseja realizar. Por quê? Porque fica mais fácil. Acho que foi na última, né? Quando a gente estava falando sobre visão. Sobre a visão da questão do planejamento. Quando você determina, você mensura, isso a gente pode falar de tempo e de valor também, você está trazendo para a sua realidade. Brando, como assim? Se eu desejo comprar um veículo, por exemplo, de 20 mil reais e eu recebo 2 mil reais por mês, então eu vejo na minha organização, no meu planejamento, quanto que eu posso separar para juntar. Então eu vou conseguir mensurar de uma maneira mais clara. Eu vou ter essa esperança viva, concreta. E assim também serve para você fazer diversos outros sonhos que você deseja, outros objetivos. O Brando falou na questão de voltar no capítulo anterior, que foi o capítulo 3, que a gente conversou aqui em outro episódio. E isso é muito importante, porque a gente começa a entender que Salomão era um homem com o pé no chão. Ele era um homem que planejava suas ações. Então, assim, Salomão deu certo porque o Senhor abençoou e derramou toda a sabedoria na sua cabeça e aí deu tudo certo. Não, Salomão pediu sim a sabedoria, mas era um homem que planejava. Ele visualizava o que ele desejava e ele buscava esse como. Você vê que desde o começo aqui, ele vai falar da inteligência, né? De utilizar que é a diligência, né? De você ser realista, você não dar um passo maior que a perna, porque infelizmente o que acontece muito? A Joyce deu o exemplo da casa, né? Mas eu conheço muitas pessoas jovens que começaram a trabalhar e de prontidão compraram uma moto, compraram um carro e financiaram. Às vezes você chega, mas fulano, como é que você vai pagar isso se você perder seu emprego? Às vezes ainda está no período de teste. Não vai dar certo. Tenho esperança, vai dar certo. Só que não é a esperança que Salomão trata aqui no livro, né? Que ele nos ensina. Por quê? Porque a dele é uma crença bem fundamentada e segura. E às vezes você tem até medo de falar, né, Brando? Porque assim, às vezes você diz assim, mas fulano, será que esse seria o momento para você comprar esse carro financiado, sendo que a sua organização financeira pessoal está desorganizada? Aí a pessoa diz assim, mas porque tu pensa muito negativo. Negativo, você tá sendo invejoso. Invejoso, em fulano, a gente não pode ter nada que fulano já joga um balde de água fria, né? Nos ditados populares, um balde de água fria, fulano é muito negativo. Será, né? Analisando aqui, Salomão, desde o primeiro capítulo ao 4, ele vem dizer pra gente, né? O que ele vem dizendo? A inteligência, a visão, o planejamento para conquistar tudo o que você deseja. É preciso você ter essa visão clara. Justamente. E aqui ele traz um ponto que eu acho bem interessante, é um pouco longo, mas que é importante a gente ver. Como é possível ter uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão específica será concretizada, se não tem uma visão específica? Ou seja, como é que você vai ter aquela clareza se você não tem essa visão específica?
Se suas visões ou desejos são indefinidos ou vagos, você não poderá adquirir ou sustentar uma esperança genuína de que eles serão realizados. É por isso que o processo de mapeamento da visão é tão importante. Que esse é o processo que a gente falou no final do último episódio, né? Então, se você não tem essa clareza, você não pode nem depositar a sua esperança nesse seu objetivo. Primeiro, você tem que entender, mapear e ter essa visão clara. Ah, Brando, mas o que eu desejo é muito grande. É difícil eu ter uma clareza. Então, divide em etapas, em processos. Possa ser que isso com certeza vai te auxiliar. Exatamente. Quero comprar um carro. Aí o que é que você tem que fazer? A primeira coisa é descobrir que carro é esse, a média de preço desse carro. E aí você começa a ter essa visão clara. Ah, eu quero o carro X, branco, que ele seja o valor, a média de valor dele hoje no mercado é tantos reais. Para juntar esse dinheiro, eu vou precisar de quanto? Quanto é a minha reserva mensal que eu preciso fazer? Será que eu não preciso aumentar a minha renda, fazer uma renda extra para poder juntar o valor mensal para dar de entrada ou para poder comprar à vista, né? Dar de entrada é tipo assim, muitas vezes você pode ir comprar esse bem, não ter se programado e esse bem prejudicar a sua vida financeira. Tipo, fui ali, não tinha nenhum real para dar de entrada, mas agora é assim. A pessoa chega lá, compra logo um bem e pronto, já sai de carro, já sai com isso, aquilo, outro. Legal, ótimo. Mas será que essa parcela, porque todo o valor ali foi financiado, será que essa parcela não vai prejudicar a sua vida mensal, a sua rotina, o seu dia a dia, né? A situação financeira? E aqui ele continua. O processo de mapeamento da visão nos ajuda a conquistar a esperança inicial. Ou seja, quando ele fala de esperança aqui, ele está falando de uma visão clara. Então ele está dizendo que vai nos ajuda a conquistar uma visão clara inicialmente. Pois, ao usá-lo, podemos ver o nosso destino com clareza e descobrir como chegar lá. Continuando no exemplo que a Joyce estava falando do carro, quando a gente vai comprar um carro, você não pode pensar apenas nas prestações. Está comprando um carro financiado, por exemplo. Você tem que pensar que aquele carro precisa de um combustível para ele rodar, ou seja, vai ter aquele gasto com ele. Ele vai precisar de manutenção, ele vai precisar de um seguro, ele vai precisar pagar um licenciamento, um PVA. Ou seja, só aqui eu já pontuei mais 4 custos adicionais que você ia ter com esse veículo a partir do momento que você comprou ele. Então, se você não tem essa visão clara inicial, possa ser que você se atrapalhe com isso, né? Aí, vixe, eu não pensei nisso, fugiu do meu orçamento. E agora, vai dar certo? Exatamente. Às vezes tem até esse erro aqui, né? Tipo assim, o valor da prestação do carro é R$ 1.000. Tem R$ 1.000 sobrando no seu orçamento? Tem R$ 1.000 sobrando no meu orçamento. Dá para me encaixar? Dá. Aí entra esses adicionais que o Brando falou aqui. Às vezes não é só R$ 1.000, é 1.500. Você tem esses R$ 1.500 e ainda vai sobrar um pouco mais para continuar as suas reservas pessoais, o seu desenvolvimento profissional, porque às vezes a gente pode também entrar num movimento desse de um financiamento sem planejamento e isso prejudicar minha reserva, meus sonhos, outras coisas na frente, né? É muito complicado, muito complexo. Por isso que essa questão de você ter essa visão clara é fundamental. Brando, mas eu não consigo ter isso. É o que a gente falou. Então a gente volta um pouquinho, foca nesse processo de mapeamento e a gente está vendo com clareza o quanto isso é importante. A gente tocou aqui bastante na questão da esperança. Né? A gente não saiu ainda nem da segunda página aqui, estamos falando da esperança. Mas se a gente continuar aqui na frase de Provérbios que o Brando falou aqui como introdução, ele vai continuar aqui dizendo assim, ó, que a esperança adiada deixa doente o coração. Brando, explica aí pra gente, dá exemplos sobre essa frase aqui de Salomão. Essa frase de Provérbios aqui. Pronto, aqui, detalhe, ele tá falando de adiada, né? Adiada. Adiada. A gente falou da esperança. Como é que você tem uma esperança
uma visão mais clara, para te gerar essa esperança mais concreta. Só que quando você não tem isso, você tem a esperança adiada. Uhum. E aí, essa esperança adiada, ela vai trazer outros sentimentos. Aqui eu consegui ter duas visões, né, a respeito do que a gente viu. A primeira, até pegando esse exemplo do carro que a gente falou, a pessoa não fez isso tudo, ele antecipou o processo. Certo. Vai dar certo, vai dar certo. Não, não deu certo. Se endividou, talvez precisa devolver o carro. Então a esperança que ele tinha de comprar aquilo não serviu de nada. Vai ter que devolver. Então ele teve aquilo adiado. Mas por quê? Porque ele não se organizou. E aqui diz, né, que quando você prorroga, você perde a sua energia, o seu emocional, você cria desgosto por algo, como diz no versículo, deixa doente o coração. Mas aqui foi no caso de você ter se antecipado, que é a primeira visão que eu disse. A segunda é você está preparado, você está pronto para aquilo, mais algo impedir que você faça. Talvez um medo, talvez uma falta de preparação específica em algo e você não dá esse próximo passo. Então aqui você está se limitando. Aqui está sendo o extremo, o contrário, né? Uma pessoa foi impulsiva, não pensou muito, comprou o carro. E às vezes a outra, ela tem condição, cabe no orçamento dela, mas ela fica muito assim, será que realmente eu posso? Se você tem essa visão clara, se você fez o processo de mapeamento, então sim, você pode. E aqui a gente consegue ver que isso também te auxilia a favor. E aí, completando a mesma frase, ele ainda diz assim, né? Mas, como o Brando falou aqui, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Então, você planejou, é como, vou falar na segunda hipótese do Brando aqui. Você pode, você se organizou. E aí, quando você concretiza isso, você fica feliz. Aí, o cuidado é, será que eu posso? Eu também não tô, ai, mas eu tô com tanta coisa na minha cabeça e não tenho essa visão tão clara que eu não sei se é ou não é o momento. E eu vou adiando esse desejo de realizar esse sonho. E aí eu não deixo o quê? O meu coração feliz, que é a árvore da vida, né? Quando o seu desejo é realizado. Justamente. E ainda, falando a respeito de adiar, muitas vezes pode ser você. Você está se limitando, você está adiando o seu sonho, você está se sabotando. Mas muitas vezes pode ser também outras pessoas que falam que você não é capaz, que te limita. E aqui no livro ele traz o exemplo de Ford, de Henry Ford, né, o criador da Ford, que ele trabalhava em uma outra fábrica de veículos e ele teve essa ideia de fazer um carro mais popular para que todo americano pudesse ter, que era a ideia inicial dele, né? Só que o responsável pela fábrica, pela marca na época, disse que isso era coisa da cabeça dele, que não tinha hipótese de todo americano ter possibilidade de ter um carro. Detalhe, a gente tá falando aqui de anos e anos atrás, né? Era muito difícil mesmo poder acontecer esse sonho dele. Ou seja, resumindo, o chefe dele acabou limitando. E depois ele fundou a Ford, ele colocou os planos dele em prática, ele criou o método, né, de produção, que é o Fordismo, que por esse método de produção ser tão expansível e muito produtivo, conseguiu diminuir o preço do valor dos carros. E no final, ele mostra que a cada 2 carros no mundo, um era Ford. Ou seja, ele vendeu tanto, ele conseguiu colocar o carro não só na garagem dos americanos, como também no resto do mundo. Então aqui a gente consegue ver uma esperança que foi adiada, não por limitação própria, mas de outras pessoas. E se Ford não tivesse acreditado no potencial dele, se ele não tivesse perseverado, né, naquele objetivo, naquela meta, naquele sonho. Inclusive aqui, né, ele fala que, como você falou aqui, só ressaltando, que quando ele recebeu um não, ele passou ali uns 2 anos tentando, mas o planejamento que ele queria colocar em prática, como não foi liberado, né, liberado, o que o outro queria não dava certo, não gerava, não dava retorno. Aí quando eles liberaram a esperança, o que foi que gerou? A árvore da vida. Multiplicou e todas as pessoas, a
grande parte da população teve acesso. Sim. Isso impacta até hoje, né? Porque esse modelo de Fordismo até hoje é estudado e utilizado por outras empresas. Inclusive, ele traz também uma relação de trabalho. Um exemplo dele, né, do autor, ele traz a relação de trabalho para dentro desse contexto. E aí, tem até aqui no final, ele vai dizer assim, ó, qual a lição do que Ford passou, né? Qual é essa lição quando você também pode ser a pessoa que está adiando o planejamento ou os sonhos de outra pessoa. Aí ele diz assim, qual a lição? Aí ele diz assim, ó, se você quiser a lealdade, a criatividade e a produtividade daqueles que trabalham com você, não adie suas esperanças e sonhos. Aí aqui eu trago para algo bem pessoal em relação a empreendedores, a donos de negócio. Muitas vezes você coloca o seu colaborador coloca o colaborador para sentar numa cadeira e você não tem o tempo, ou então se dedica para saber quem é aquela pessoa, quais são os sonhos dela, quais são as habilidades que ela tem. Você acaba tornando essa pessoa tão operacional que você limita os sonhos dela. Às vezes ela está ali por um tempo. Por que tem muitas empresas que têm um grande rodízio de... Uma rotatividade. Uma rotatividade tão grande de colaboradores? Justamente por isso. Às vezes o colaborador está ali, ele quer permanecer. Mas será que a esperança dele não está sendo adiada? Será que você parou e disse assim, ô Brando, tu tem algum projeto que tu deseja colocar em prática? Me conta aqui para saber se a gente pode colocar em prática juntos. Uhum. E aí, como eu não me dedico a escutar o outro, a entender que eu também faço parte da construção do planejamento da outra pessoa, eu acabo ignorando ela. E aí causa esse sentimento. Tanto faz eu sair ou não sair dessa empresa, eu vou para outro local que a gente escuta muito, que me dê valor, né? Às vezes a pessoa apenas está com a esperança, sem esperança naquele lugar, ela quer ir embora dali. Ela não constrói nada, ninguém pergunta a sua opinião, ninguém conta com ela, e isso é uma esperança adiada. É uma esperança que está sendo limitada, né? Exatamente. Eu gostei muito do exemplo que ele trouxe da vida dele, do autor, que ele conta uma breve história, que ele fala assim, no meu primeiro emprego, meu chefe me mandou fazer muitas ligações por dia, usando as técnicas de vendas que ele me ensinou. Garantiu que eu teria um enorme sucesso e que tinha comissão e logo seria bem maior do que o salário que eu recebia antes, né? Aí ele disse que aplicou tudo aquilo que foi ensinado, mas ele não conseguia passar de $500 por mês. Aí ele não estava feliz, não estava satisfeito, ele não se identificava com aquilo, no caso a área de vendas, foi procurando outras opções, até que ele chegou no terceiro emprego dele, porque ele disse, meu chefe disse que se eu me saísse bem nas funções de rotina, ele me daria uma chance na área publicitária do departamento, que é o que ele tinha interesse. Ele se identificava com essa parte de publicidade, com essa parte de criatividade. Então, ele entrou nesse terceiro emprego, mas focado na chance, né, que ele teria no futuro de ser promovido para uma área que ele tinha interesse, do que a função mesmo que ele ia fazer. Aí ele disse que se empenhou porque o chefe dele tinha prometido, mas ainda assim, depois o chefe dele não deu essa oportunidade. Aí lá na frente ele fala que uma subsidiária dessa empresa, que era uma empresa muito grande, começou a abrir vagas para essa parte de publicidade, essa parte de criação, né? E sem que o chefe dele soubesse, ele se inscreveu e passou. E quando ele falou pro chefe dele, né, o chefe dele ficou muito irritado e disse que humilhou ele na frente de todo mundo, porque ele não tinha capacidade, que ele não era criativo o suficiente para estar assumindo aquele cargo. Tranquilo, ainda assim ele continuou, né? E lá na frente ele disse que anos depois ele foi promovido, ele próprio com a empresa dele e os sócios dele criaram um comercial e vendeu para essa empresa antiga do chefe dele. E ele disse que se ele ainda tivesse lá, ele ainda estaria ganhando $12.000 por ano, que era o salário dele. E quando ele teve essa liberdade, quando ele expandiu essa esperança, ele faturou mais de milhões. E o antigo chefe dele que pagou isso pra ele.
pagou a conta, né? Pagou a conta. Que é justamente, ele vem afirmar isso. Que ele era a mesma pessoa, só que lá dentro ele não tinha esperança. Quando ele saiu, que ele pôde expandir essa esperança, ele voltou para essa empresa, mas no lugar de trabalhar para a empresa, ele vendeu por milhões aquela campanha publicitária. A ideia. Né? Aqui, gente, ele nem vai. Aqui nesse livro, ele não vai falar somente da área de trabalho, da área de planejamento, ele também toca na questão do casamento. Olha aí, né? Casamento, namoro, noivado, o que você tiver aí, ele também toca nessa parte. O quê? Que ele vai tocar aqui em especial. Quando a pessoa se relaciona com uma pessoa, ela vai para um relacionamento e ela está cheia de quê? Esperança. Ela tem esperança, filhos, casa, carro, não sei, a esperança de construir uma vida feliz. E aí, no decorrer do tempo, essa esperança é adiada. Muitas vezes não é correspondido. E aí, o que acontece? Normalmente, aquele relacionamento é desfeito, né? Mas você não casou com aquela pessoa, você não amava aquela pessoa. Ela amava, e quando ela casou, ela estava cheia de esperança. É a mesma coisa quando uma pessoa entra num trabalho, né? Ela está cheia de esperança. Só que as esperanças, elas não são correspondidas, né? Ele até dá aqui, só para ligeirinho, ele vai falar que a mulher, anota aí, se você tem, né, tem o seu relacionamento, ele vai dizer aqui, ó, que a mulher, ela se relaciona com a esperança de quê? De encontrar a segurança física e emocional naquela pessoa, no seu parceiro, né? O segundo ponto de esperança que ela tem é a comunicação regular. Muitos relacionamentos não se tem essa comunicação, né? E o terceiro ponto são as carícias antes da sexualidade, né? Antes dos atos sexuais, enfim. Por quê? Porque às vezes a mulher ela só é acariciada, né, em alguns momentos, no momento que o seu parceiro deseja algo dela. E, querendo ou não, pode ser que nesse momento ela também se sinta usada. E o quarto ponto que ele dá aqui é o romantismo. Que quando tá ali, né, no relacionamento inicial, ganha flores, ganha presente, ganha tudo. Quando casa, ganha roupa, ganha casa para limpar, ganha muitas coisas. Como manter a esperança diante disso? E aí é só essa reflexão que ele vem fazer aqui em relação à vida pessoal em casamento, né? No seu relacionamento. Justamente, como a Joyce falou, em tudo que tem um relacionamento tem essa questão da esperança, né? Porque você vai gerar na outra pessoa, seja no trabalho, seja no seu relacionamento com seu cônjuge, seja no seu relacionamento com Deus, na sua espiritualidade, enfim. E para encerrar aqui, eu até separei aqui que eu achei muito interessante esse último parágrafo que ele diz: adquirir uma visão clara e precisa dos seus sonhos trará um novo nível de satisfação para a sua vida. Ou seja, quando você adquire essa visão clara do seu sonho, quando você sabe realmente, quando você mensurou, você vai ter um outro nível de satisfação. Aquilo vai ser muito mais satisfatório. Digamos, você vai valorizar mais aquilo. Então, quando você realizar, você vai ter muito mais prazer. Aplique o processo de mapeamento da visão nessa busca. Você começará a alcançar seus sonhos sem demora. E cada desejo, sonho ou meta alcançada, seu nível de satisfação se elevará. Importante, né? Tudo isso. A gente viu que muitas vezes a pessoa vai chegar, principalmente eu trabalho com empresários, né? E aí a gente diz assim: você já fez um planejamento? Na maioria das vezes, o máximo que a pessoa fez, ela listou ali as metas dela, né? E a gente viu que o planejamento, esse como, ele tá em todas as áreas da nossa vida. Ele tá na vida pessoal, ele tá na vida de trabalho, nas realizações dos nossos sonhos. Então, o como, gente, é aquilo, como eu vou fazer isso, né? Exemplo, você vai fazer uma viagem. Se você vai fazer uma viagem, você entra praticamente nesse planejamento. Às vezes a gente vai falar sobre planejamento e parece um bicho. Meu Deus, isso é muito complexo. Eu nunca fiz um planejamento na minha vida. Será? Você já viajou? Aí a gente vem para uma coisa bem básica, né? Sim. Você já viajou? Você já planejou uma viagem? O que é? O local, a viagem.
Para onde, né? O quê? O que que eu vou fazer? A viagem. Para onde? Aí vem o como. Aí você diz para aonde você vai fazer essa viagem, com quem você vai, aí o quando. Aí no quando você diz assim, qual é a data que eu vou? Quanto? Quanto eu preciso de dinheiro para poder ir? Aí isso é um planejamento que a gente chama até um plano de ação. Aham. Tudo que você vai fazer na vida é nessa base do planejamento, é o como, o quando, o quem, o E, quanto. e olha que interessante. Todo mundo fala que a viagem começa no momento que você marca o dia, que você compra, né, a passagem, que você faz a reserva no hotel. E juntamente com aquilo começou o seu planejamento. Ou seja, a gente entende que o planejamento faz parte da viagem. E assim também é nos outros pontos da sua vida. O planejamento faz parte do seu sonho. Você talvez só não está enxergando devidamente isso e colocando em prática. E é tão interessante que é justamente, ele vai falar assim, né? Só finalizando aqui com isso aqui, ó. O poderoso segredo de Salomão para transformar Sonhos em sonhos em realidade. realidades. Exatamente isso. Se você quer transformar qualquer sonho em realidade, na sua vida pessoal, profissional, de relacionamento, é planejar, Tem que né? planejar. Planejar. Sem planejamento, vai dar certo, né? Vai dar certo. Só isso, né? Às vezes a gente se acostuma. Esse vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só que Não pode cair no comodismo, né? às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes poderia dar melhor ainda. Você poderia ter melhores resultados. Dá certo? Dá. Daquele jeito meio troncho, Uhum. né? Só que se você planejasse, seria melhor Mais ainda, prazeroso, né? mais Que é o que ele fala. prazeroso. É que nem um casamento. Você vai organizar um casamento com pouco dinheiro, em pouco tempo, e aí fica tudo atropelado, aquele sentimento, daquele nervosismo, sempre vai gerar esse nervosismo. Mas se você tiver um pouco mais de tempo para planejar, para organizar o que, o como, quando, quem são os seus convidados, isso vai gerar mais satisfação ao longo do caminho. Justamente, traz um novo nível de satisfação. E aí, é difícil mesmo para você planejar? Você viu que a gente foi falando de planejamento de algo mais simples? Planejamento é como uma viagem. Então, embarque nessa viagem também, assim como Salomão vem nos ensinando o segredo do planejamento. Quer deixar Justamente. aí, Brando, uma frase de efeito aí? Não sei, frase de efeito? Difícil, viu? Mas eu acho interessante a gente procurar ter mais essa visão de esperança que Salomão tinha, que o que é? Uma visão clara e objetiva. Pronto. Clareza e objetividade, né, Sair Antônio? desse conformismo, vai dar certo. Vai dar certo, certo. Me mostre como. Até para ter uma segurança. Então pronto. Você sabe como ter essa visão clara? Então, ok. Então temos esperança sobre isso. Tá vendo? Gostou desse conteúdo? Planejar não é esse bicho de sete cabeças. Nós esperamos você no nosso próximo episódio. Até mais!